Boa noite, minha gente. Para quem chegou por último, que eu também não falei, o que nós vamos fazer hoje? Eu peguei o último slide lá que estava como revisão e aí vou adequar um pouquinho, porque o primeiro conteúdo ele vai contando a história, né, da gestão de pessoas e na segunda semana falando mais sobre a cultura organizacional e a ética. E aí nessa revisão a gente vai conseguir ver o conteúdo das 2 semanas, né? Eu dei uma compilada nele para a gente conversar, mas para entender já a disciplina como um todo, e eu acredito assim, melhor do que entender o que gestão de pessoas faz, é a gente entender qual que é a importância. Ah, professora, às vezes, né, a gente sempre fala que a gente defende, né, que um setor é mais importante do que o outro. E aí talvez a gente nem consiga, eu não quero nem aqui tanto discutir o grau de importância, mas a gestão de pessoas, ele está ligado em toda a organização. Se o setor financeiro ele for mais importante né, se a empresa considera o financeiro mais importante, a venda mais importante, ele só vai funcionar porque existem pessoas lá. E aí é que ele fala, né, qual que é esse papel das pessoas e a importância da organização. E aí a gente, através disso, também a gente vai entender o que é essa cultura, o porquê que a ética é importante, e aí quando a gente fala de ética, né, tanto profissional quanto pessoal, tá? Ah, acho que uma regrinha que eu quero talvez trazer para a gente entender essa dimensão da importância das pessoas e que é de empresa para empresa, né? As pessoas são importantes, mas nem sempre a empresa tem essa visão. E aí vocês, como pessoas capacitadas, se tiver numa empresa que talvez não entenda essa importância, né? Vocês têm o conhecimento que vai passar para a administração. Então, ó, aqui essa teoria do que seria a pessoa, de como que ela funciona, tá? Para a gente pensar numa empresa a longo prazo, né? O sucesso de uma empresa a longo prazo, a gente precisa são, a gente fala de stakeholders, né, que são várias pessoas que estão interessadas, que são influenciadas por essa empresa e que estão dentro e fora. Mas para a gente falar sobre como que essa empresa faz para ter sucesso, e aí pessoas interessadas que estão dentro da empresa, nem tanto dentro, né? Mas as principais pessoas interessadas, nós vamos entender como 3, que são os acionistas, ou o dono, né? Acionista é quando tem vários sócios, ou o dono, pode ser só um, cliente e o funcionário. Então, aqui, nós estamos falando somente de pessoas. E aí, como que a gente entende essa relação desses 3? E eu falei, né? Acionistas, cliente e funcionário. E aí a gente precisa ver a importância de trás para frente. Por quê? Se o funcionário ele estiver satisfeito com essa empresa, ele vai deixar o cliente satisfeito, porque se ele trabalha num lugar que ele se sente bem, ele consegue passar isso para o cliente, certo? Ele vai atender melhor, né? O trabalho dele vai ser desenvolvido também com eficiência, e aí isso traz vantagem, o cliente ele consegue enxergar isso. Se o cliente ele é bem atendido, ele tem a solução dele ali bem resolvida, que ele vai estar satisfeito. Quando o cliente está satisfeito, ele vai trazer satisfação para o dono da empresa, porque se esse cliente está satisfeito, ele vai continuar comprando dessa empresa. Então, nessa interligação, a gente consegue entender a importância da gestão de pessoas. Se a empresa pensar que para ele ter mais vendas, né, independente qual é o meu tipo de empresa, mas o que eu preciso pensar é que um elo importante são os funcionários. Se ele estiver satisfeito, ele vai conseguir satisfazer o meu cliente. Se o meu cliente estiver satisfeito, eu vou ter mais lucratividade. Então, dessa forma, a gente talvez consiga entender a importância que é a gestão de pessoas. E aí, uma outra forma também para a gente entender gestão de pessoas, eu trouxe aqui, ó.
Uma empresa, para ela funcionar, ela tem, ela vai ser através de recursos, e aí daqui a pouco a gente vai até checar ali, porque pessoas também a gente pode entender como recursos, tá? E aí, se a gente tiver um nível mais avançado de empresa, talvez esse recurso ele seja uma parte bem mais diferenciada. Mas aí, pensando em recursos em geral, tá? De estoque, de dinheiro, de processo. Aí tá. Então, nós temos recursos, nós temos processos e nós temos tecnologia. Então, uma empresa, para ela funcionar, geralmente ela existe por causa disso. Ela vai precisar ter recurso, ela vai ter um processo para fazer esse recurso e ela vai precisar de tecnologia. Se eu não tiver pessoas para poder executar, né? Tanto se eu posso ter a tecnologia, mas se eu não tiver quem coloca essa tecnologia para funcionar, não vai dar certo. Se eu tiver um processo e as pessoas não desenvolverem bem esse processo, não vai dar certo. Se eu tiver recurso financeiro, estoque, e não tiver pessoas que saibam conduzir, controlar esse recurso, também não vai dar certo. Então, assim, o elo de tudo de uma organização são as pessoas, tá? E aí, daqui a gente já consegue entender um pouquinho a importância que a gente precisa ter com gestão de pessoas. Deixa eu passar. E aí, aqui, as duas formas, né, que uma empresa ela pode entender as pessoas que estão trabalhando para ela. Como recurso, que aí a gente... E nisso, como recurso, ainda a gente tem duas visões, tá? Tem empresa que vê as pessoas como um custo. São pessoas que eu preciso pagar salário, que tem imposto, que sei lá, pensa mais como uma forma pejorativa do que como aquela pessoa que vai contribuir. E aí, tem empresas também que vê essas pessoas como um recurso de uma forma positiva, né? Boa noite, Kelly. Quando eu entendo que a minha empresa ela é um conjunto de tecnologia, processo e recurso financeiro, e aí eu entendo que essas pessoas, né, recursos humanos também, por mais que seja um recurso, mas a empresa pode entender como um recurso positivo. Tem aí já, né, tem teorias também que falam que pessoas, ela é um recurso que não é imitável. Tecnologia, qualquer empresa pode comprar. Digamos assim, sei lá, eu tenho, deixa eu ver aqui a empresa, a Fiat e a Chevrolet, certo? Elas são concorrentes diretas e têm recursos parecidos. Então, se a Chevrolet comprar uma tecnologia lá de última geração, a Fiat também pode comprar essa tecnologia. E aí isso não impede uma concorrência direta. Já as pessoas, a forma que cada empresa tem de lidar com seus funcionários, de trazer esse resultado... Quem que deu boa noite, meu pai? Calma aí. Alzinete, boa noite. Deixa eu aceitar aqui a Emily. E aí, assim, as pessoas, a gente não consegue ter essa imitação, independente da quantidade de recursos, né? O que aquela pessoa traz para uma empresa, uma outra, ela não vai conseguir ter essa imitação, eu não vou, independente da quantidade de recursos financeiros que eu tenho. Então, tem empresas que podem ver essas pessoas como recursos de uma forma negativa, como custo. Tem empresas que podem ver as pessoas como um recurso também, mas de forma positiva. E aí, e nisso tudo, né, como recurso, e talvez quando eu consigo ainda enxergar desse lado positivo, não seja tão ruim, mas eu ainda não estou vendo, ainda considero um recurso. E aí tem empresas que, né, talvez avançada mesmo, conseguem enxergar essas pessoas como parceiras, que é mais naquela função que eu falei para vocês, que eu posso ter recurso, processo e tecnologia, só que isso só vai funcionar se essas pessoas estiverem envolvidas, tá? E aí, então, se elas, dependendo da forma que a empresa conduz essas pessoas e também da forma
que essas pessoas se conduzem, né? Porque quando a gente está falando de produtividade, de motivação, que é um papel que a gestão de pessoas precisa ali lidar, ela não é uma mão única, e daqui a pouco, então, por enquanto, eu ainda estou falando de pessoas pelo lado que a empresa precisa olhar, mas a gente vai entender que para esse gerenciamento, né, quando a gente tem um bom capital, boa noite, Kátia, o outro lado é importante também, né? Não é só a empresa tentar ter uma boa gestão. E aí, como parceira, é eu saber que quando eu consigo desenvolver essas pessoas, quando eu consigo colocar essas pessoas como parceira, como a gente fala hoje muito na questão de empreendedorismo, né? Quando o funcionário ele se sente parte daquela empresa, como um sócio mesmo, porque quanto mais eu conseguir produzir, talvez mais vantagens eu consiga ter, e essas vantagens não precisam ser necessariamente financeiras, tá? Então, a cultura da empresa, ela está muito ligada também com a forma que eu consigo enxergar essas pessoas, tá? Como recursos ou como parceiras. Até aí tudo bem? Beleza. Antes de falar, aqui a gente já vai entender como que, digamos assim, ó, a empresa ela tem um objetivo para atingir. E aí, se quem vai atingir esses objetivos são as pessoas que trabalham lá, essas pessoas elas estão lá por algum motivo também. Então, eu acho que na primeira aula eu falei para vocês sobre empregabilidade e empresabilidade, né? Que uma precisa estar ali equilibrada. E aí é que a gente vai ver que se a empresa ela atinge os objetivos dela, mas as pessoas estão ali atingindo esses objetivos organizacionais a fim de atingir os delas também. Então, é uma troca, tá? E aí, deixa eu primeiro falar como que, agora é do outro lado, né? Eu falei como que a empresa ela precisa entender que ela tem esses recursos e que só vai funcionar se as pessoas estiverem envolvidas, ela conseguir enxergar, né, que quem faz esse processo são as pessoas. E aí, como que essas pessoas que estão ali, por mais que a empresa ofereça um bom salário, um bom ambiente, talvez isso não seja suficiente, né? Que uma pessoa precisa ter para que ela também, que ela consiga não é se promover, mas fazer parte dessa gestão de uma empresa que consiga enxergar as pessoas como parceiras, tá? Aí ele fala, até já é uma outra parte, a gente pensa assim, ó, em quatro aspectos, tá? O primeiro é o que essa pessoa é dela mesma, é consigo, né? O que eu preciso ter para que eu consiga me desenvolver na empresa. E aí a gente fala de competência. Será que eu vou atrás de me profissionalizar, igual, vocês estão aqui fazendo curso, vocês estão se profissionalizando, vocês estão buscando conhecimento, que tipo de habilidade será que eu consigo pensar que essa empresa, ela está pensando em expandir, será que eu preciso ter para poder crescer de cargo? E aí isso, não só eu pensando em mim, né? Eu querer me desenvolver pensando tanto eu ali dentro daquela empresa, como se eu não estiver ali também, que eu consiga ter essa empregabilidade. Então, a primeira coisa, para eu ser um bom funcionário, para eu conseguir estar dentro de uma empresa que seja parceira, eu preciso me desenvolver, né? Eu preciso estar bem comigo, buscando competências. E aí, a outra questão é com o grupo de trabalho. Se eu estou numa empresa, se eu estou numa organização, eu não trabalho sozinha, né? Então, será como que é a minha forma de me relacionar com as pessoas? Será que eu estou ali para poder cooperar ou será que eu estou competindo? E essa competição é da mesma forma ali de recursos, né? Não quer dizer que competição seja algo ruim. Depende da forma que a gente... Aí já entra um pouquinho, né, de ética. Como que é que eu faço? Eu quero competir com essas pessoas. Será que é de uma forma que todos ganham? Será que eu quero prejudicar alguém para eu poder ganhar?
tá? Então, eu sei me relacionar em grupo, porque a gente não trabalha sozinho. Então, não adianta eu querer ter competência, mas essa competência, eu querer fazer sozinho, provavelmente ela não vai se sobressair, não vai ser reconhecida, tá? E aí, como já de uma forma da organização, que aí é quando a gente tem um comprometimento com a organização. Então, se eu consigo me desenvolver, né, buscar competências, se eu consigo trabalhar em grupo, será que disso tudo eu preciso também me comprometer com a organização? Será que eu faço só o que o que eu tenho como obrigação? Será que eu consigo ajudar? Boa noite, Kelly. E aí, por último, a gente pensa no cliente. Kelly. Gente, cala a boca. Não, pode tomar banho. Peraí, você vai tomar banho? Não, não vou. Calma aí, gente. Tira a mão daí. Pronto. Aí, por último, são os clientes, porque se a gente precisa ter uma visão de resultado, né? Esse resultado é atingir as expectativas do cliente. É como se fosse um fechamento. Se eu consigo buscar competências pessoais, consigo trabalhar em grupo e consigo ter esse comprometimento organizacional, o resultado é atingir os objetivos do cliente, né? Que objetivo não, a expectativa do cliente, o objetivo já é da organização. Vocês entenderam aqui, mais ou menos? Tá complicada essa parte. Gente, vocês conseguiram entender os 4 pontos que eu, como pessoa, preciso ter para conseguir ser parceira de uma empresa, né? E não ser vista como um recurso de uma organização? Tranquilo? Todo mundo? Só a Fernanda. Meio joinha, minha gente. Vocês são tão calados, meu pai. Pronto, então tá bom. Ó, e aí, eu acho bem legal essa relação aqui, tá? Que a gente, né, se eu estou me desenvolvendo, se eu me comprometo com a empresa, a gente espera que a gente seja, não é ressarcido, né, mas que a gente tenha também, eu esqueci a palavra agora, se eu quero, é como se eu fosse receber em troca, né, o meu esforço, o que eu estou me esforçando para quê? Então, a gente tem uma expectativa, eu não faço isso só porque eu sou legal, não, tá? A gente a gente se motiva porque eu quero algo em troca, né? E vou me qualificar, tudo esperando o melhor, né? A gente é uma autopromoção, certo? Então, ó, aqui ele vai colocando, se uma empresa ela quer vender mais, o que um funcionário ele vai esperar se ele consegue atingir esse objetivo da organização? É receber um melhor salário, né? Se essa empresa está crescendo e eu já tenho um bom salário, eu já vou buscar outro benefício. O que será que essa empresa vai me pagar? Um plano de saúde? Esse plano de saúde vai atender a minha família? Eu vou, sei lá, ter um período de férias maior porque eu consegui atingir o objetivo? Eu vou conseguir, sei lá, eu vou ganhar uma viagem? Isso tudo são benefícios que nem sempre está ligado ao nosso salário e que traz um resultado muito positivo, né, para as pessoas quererem continuar naquela organização, querer atingir esses objetivos organizacionais, tá? E aí vocês vão vendo, assim, quanto é como se for, eu não sei se vocês conhecem a pirâmide de Maslow, né, que a nossa expectativa, elas vão crescendo conforme eu vou atingindo. Então, sei lá, a primeira coisa que a gente tem para suprir é as nossas necessidades básicas, né? Então, será que o meu salário, ele já consegue pagar, sei lá, moradia, alimentação? Porque se eu não consigo ainda atender essas primeiras necessidades, eu não tenho uma expectativa de, sei lá, de querer ir para o exterior. Se eu ainda não consigo viajar para fora do Brasil, né? Como é que eu vou querer ir para Londres? Então, primeiro, a gente tem a nossa expectativa é como se fosse uma escada. E aí a mesma coisa da empresa, tá certo? Então aqui ele vai crescendo. Se uma empresa está crescendo, eu estou crescendo junto com ela, as nossas expectativas, esses objetivos também vão crescendo, tá bom?
E aí, agora eu vou explicar um pouquinho o que é que a gestão de pessoas faz, né? A gente está falando aqui muito dessa troca, né? Como uma relação de como que a empresa precisa enxergar as pessoas, mas o que é exatamente que o departamento, e a gente já pode falar como departamento pessoal, ela faz que, quando eu tenho esse departamento pessoal aliado com uma gestão de pessoas, ele consegue atingir aquilo que a gente estava falando, tá? Aí aqui a primeira coisa é recrutamento e seleção de pessoas. E ele é diferente. O que é o recrutamento? Recrutamento, ele pode ser interno ou externo, e a mesma coisa da seleção. Mas o recrutamento, ele é a primeira fase do processo. Então, eu quero contratar alguém. Se eu quero contratar alguém que não está dentro da minha empresa, eu vou fazer um recrutamento externo. E aí, eu vou anunciar a vaga, vai aparecer um monte de gente. Eu quero pessoas que tenham curso de assistente administrativo. Aqui tem 18 pessoas, certo? Essas 18 pessoas vão entregar o currículo lá para essa vaga. Então, isso é o recrutamento, porque eu estou fazendo um chamamento. E aí, o que é a seleção? Aí, dessas 18 pessoas, eu vou olhar esse currículo. Qual é, é como se fosse uma primeira... Não é uma primeira seleção. Eu vou olhar esses currículos e ver, através do que está ali, qual que parece com que essas pessoas têm o mesmo objetivo da organização, né? Antes da entrevista mesmo, eu vou primeiro selecionar quem que está dentro do que a empresa espera. Não, e aí ela não vai olhar só os cursos, né? Sei lá, talvez essa empresa queira alguém que tenha curso, mas que more próximo. Então, como se fosse uma primeira triagem, tá? O recrutamento, então, é assim, ó, ele está aberto para todo mundo. Essas 18 pessoas podem participar. Agora, a seleção, ela já passou por uma primeira triagem. E aí pode ser que dessas 18 pessoas, só 5 vai para a fase de entrevista. Então, ali já teve uma primeira seleção, né? E aí, esses níveis de seleção, ele pode ser demorado. Às vezes, a primeira fase foi analisar o currículo. Depois eu posso ter uma entrevista, eu posso ter, sei lá, de equipes, eu posso ter teste psicológico, posso ter teste prático. Então, assim, conforme a especificidade do cargo, as pessoas vão selecionando. Para quê? Até chegar na quantidade de funcionários que se deseja. Entendeu essa diferença? O recrutamento, ele é aberto para todo mundo que tem as características ali que a organização divulgou. A seleção, ela já vai passar por uma parte como é que foi que eu falei? Ele já vai ter vai começar já uma triagem, né? Uma escolha, certo? Conseguiram ver essa diferença? Não? Sim ou não? Senão eu vou explicar de novo. Então tá bom. Então, a gente tem a seleção. Tá. E aí eu falei disso o externo, né? E aí tem o interno. Às vezes, a empresa ela não vai abrir um recrutamento para a pessoa de fora. Ela vai querer promover alguém. Então, ela vai abrir um recrutamento para os funcionários dela. E aí, isso a gente chama de recrutamento interno. Quem tiver também aquelas características pode se inscrever na vaga, e aí vai ter uma seleção. E aí, sim, é escolhida uma pessoa, e isso pode também ser feito de forma mista. O que é? Eu buscar pessoas que estão fora da minha empresa, mas também abrir para quem já trabalha lá, tá? Isso tudo é um recrutamento. Agora, o que é uma promoção? Que é diferente disso que a gente está falando. Porque às vezes você... professora, se eu estou passando de um cargo para eu sou assistente administrativo, vou passar para analista administrativo, eu fiz parte de uma seleção? Não, se você foi o escolhido, você está como aqui nem tá, mas aí isso faz parte de plano de carreira de profissional que eles falam. É como se eu estivesse eu tive uma promoção de cargo, tá? Eu não tive uma seleção. Por quê?
porque eu não concorri com outras pessoas, mesmo que sejam dentro da empresa. O recrutamento e seleção é quando eu sou escolhido dentro de um processo, tá? Agora, quando eu não tenho uma outra pessoa para concorrer, eu fui escolhido sem passar por nenhum processo, né, de concorrência, isso é só uma promoção de cargo, tá? Aí tem o treinamento e desenvolvimento, que também é função da gestão de pessoas. Então, se eu quero profissionais que tenham competências, né? Essa empresa, ela precisa desenvolver essas pessoas. Aquilo que eu lembro que eu falei para vocês que a gente precisa se desenvolver é as duas formas, tá? Se eu faço um curso, eu preciso. Esse curso, gente, não é igual. Vocês vão terminar aqui e vão receber um certificado. Não é para só colocar no currículo, não é só para guardar na gaveta ali, não, né? Vocês precisam entregar na gestão de pessoas, porque a empresa ela precisa saber que vocês estão interessados em se desenvolver. E aí é papel também da gestão de pessoas, né, do departamento pessoal, desenvolver essas pessoas. Se eu já tenho alguém ali na minha empresa, e aí ela tem alguma dificuldade, ou se eu vou abrir, eu vou começar a fazer um processo, essa empresa, se ela quiser atender bem esse cliente, ele vai precisar treinar, desenvolver esses funcionários, tá? E aí a gente vai chegar nessa aqui, ó. Como é que eu sei que eu preciso desenvolver nas pessoas, né, treinar? É através da avaliação de desempenho. E aí também existe várias formas de fazer essa avaliação de desempenho. Eu posso me autoavaliar, a empresa vai te entregar uma ficha para saber como que você se sente dentro da empresa, se você se sente capacitado, o que você precisa para você melhorar. Isso pode ser feito também pelo seu superior ali direto, né? Talvez você trabalhe em vendas, e aí você vai ter um gerente de vendas. Você trabalha no administrativo, você vai ter um gerente administrativo. Como é que o gerente, ele reconhece o seu trabalho? Ele vai passar isso para o departamento. O que ela não está fazendo corretamente, essa pessoa, que ela precisa de treinamento? Então, através dessa avaliação de desempenho, a gestão de recursos de pessoas vai conseguir fazer um planejamento de tipos de cursos de treinamento que as pessoas precisam para aquela empresa, tá? Aí, a administração de cargos e salários faz parte também desse desenvolvimento. Se eu estou me desenvolvendo, provavelmente eu quero me promover, eu que preciso receber melhores salários, e através disso cargos, tal. Porque tem empresas que a gente se mantém no mesmo cargo, mas pela quantidade de tempo que eu estou ali naquele cargo, né, trabalhando, o seu salário ele vai aumentando também. Então, isso a gente chama de plano de carreiras, tá? E aí, fora as obrigações legais, né, que é atender às normativas da CLT, e aqui ainda falta a questão de demissão, né, que é a parte também do RH. Tudo bem? E aí aqui tá, né, o que uma faz, tá? A gestão eu posso ter, o departamento pessoal especificamente, não quer dizer porque uma empresa tem gestão de pessoas que ela não vai ter um departamento pessoal. Diferentemente, tem empresa que só tem o departamento pessoal e não tem a gestão de pessoas. O que é isso? O departamento pessoal é o departamento que cuida das obrigações legais que o funcionário precisa ter. Folha de ponto, vai fazer o registro na carteira, vai dar baixa na carteira, vai verificar o período de férias. Isso é função do departamento pessoal. E aí, geralmente, o departamento pessoal, ele não vai fazer aquela questão de desempenho, de treinamento, é mais uma função da gestão de pessoas, quando a empresa consegue ver que as pessoas têm uma função estratégica dentro daquela empresa, e aí, além de eu fazer esse papel burocrático, né, esse departamento ele vai servir também como estratégia da empresa para poder atingir os objetivos, meta que ela tem, tá? Aí, agora eu vou tentar chegar um pouquinho no que a cultura tem a ver com isso, tá? E aí, acho que aqui a gente consegue ver também um pouquinho ficou bem bagunçado, né? Sobre ética. Vocês viram o vídeo lá do Roberto Justus, daquele programa? Do funcionário que foi demitido lá por causa dos R$ 100? E é algo comum, não é? O Rodrigo não viu. Só o Wesley que viu? Eu vi também. O Carlos.
Então, vou só fazer um resumo lá do vídeo. Ainda bem que a gente viu. Vê lá, que é bem legal para a gente entender que, assim, ó, a ética, ela tá muito no nosso dia a dia no trabalho e a gente talvez nem percebe que seja falta de ética. Tem, lá mesmo no vídeo, assim, ficou bem claro que a pessoa que fez, por mais que sabia que estava errado, porque depois ela ficou negando, né? Mas na hora era como se fosse algo comum. O que aconteceu? Olha, e justamente querendo se a empresa ela tem uma meta, às vezes a gente acha que pode fazer tudo porque eu preciso atingir aquela meta, né? E aí ali no vídeo era vendas, eles iam montar um expositor da Claro num local que, assim, para a gente colocar um expositor na rua, a gente precisa ter uma autorização, né? E aí eu acho que não tinha tempo ali, alguma coisa assim. Essa pessoa foi lá, foi conversando, aqui não passa fiscal, né? Da prefeitura não vai ter perigo de multar, e se tiver como multar, ele te disse que ele tinha R$ 100 lá na bolsa dele, que aí ele conseguia resolver sem se prejudicar. Isso é muito, muito comum, né? Às vezes nas organizações, e isso aí por que a gente consegue entender como cultura? Porque se é comum e parte da administração, né, da alta gerência, essa visão da empresa, você precisa atingir a sua meta, não importa o que você faça. E aí talvez, sei lá, isso apareceu ali porque era um programa filmado, né? Mas talvez os clientes, ou sei lá, alguma outra parte interessada que tenha, não poderia enxergar, ter acesso a essa informação e a imagem, né, da empresa não fosse afetada negativamente. Porque quando a gente fala de ética, ele está aqui, ó, a gente está falando, né, do indivíduo, grupo e organização, porque a cultura, a cultura e a ética, ela está ligada nesses três aspectos, tá? Não é só, eu não sou ética só no meu profissional, eu sou ética só na minha casa. Se a gente tem ética, né, e se eu trabalho os relacionamentos que eu tenho dentro do meu trabalho, ele não fica só ali. Então, por isso que a gente tem esses três níveis, tá? E aí lá, igual eu estava falando para vocês, pode até ser que talvez a imagem da empresa não ficasse negativamente se não tivesse aquela câmera lá, né? E aí, como que a gente percebe que é através da cultura da empresa que as pessoas são éticas ou não? Porque se um funcionário ele faz isso ele é recompensado, ou ele até, às vezes, sugerido, né, pelo proprietário, pelo gerente, essa pessoa, ele sabe que ele pode fazer qualquer coisa. E aí, talvez, não era algo nem que ele gostaria de fazer. Mas aí, aquela experiência vai levando a uma outra, que até o que ele considerava de certo ou errado, isso vai influenciando. E aí, talvez a ética que ele tinha antes de entrar naquela empresa não vai mais ser a mesma de quando ele for sair. E o contrário também, tá? O que aconteceu ali no vídeo foi o contrário, né? O funcionário, a pessoa que estava lá, era um programa para virar sócio do Roberto Justus, ele tinha práticas que, eu preciso atingir a meta, eu posso fazer qualquer coisa, né? E ele nem chegou assim, acabou nem tendo a fiscalização em si, né? Ele não precisou nem subornar ninguém, mas só pela intenção de saber, eu estou fazendo algo, ele praticou algo errado de ter colocado a barraca, o expositor no local que não poderia, mas como não teve fiscalização, não precisou subornar ninguém, né? Então, assim, digamos que foi um errado do meio termo do conjunto que ele queria fazer. E aí, os dois foram demitidos. O gerente, por quê? Se o líder sabe e não proíbe, né? Ele está concordando com essa atitude. E aí, o que sugeriu também foi demitido. Então, assim, se eu trabalho numa empresa que eu sei que eu não posso fazer tudo que
esse tudo fazendo parte do que não é certo, as pessoas que trabalham lá já vai ter essa noção também. Então, e se é permitido, vai ser o contrário. Até as pessoas que agem, né, eticamente, que pensa, que a gente e tal, que a gente precisa tirar sobre o porquê agir com ética, né, ali alguma coisa, é pensar em longo prazo. Será que quando a gente pensa sempre no cliente, né? Que a gente faz tudo para atingir metas é para conseguir vender mais, e eu quero vender mais através de clientes, certo? Então, às vezes, sei lá, a empresa tem uma política de devolução de mercadoria, e aí, na frente do cliente, você trata ele de uma forma. Isso, aí quando eu lembro que eu falei da centralização, às vezes eu preciso, para poder pegar aquela devolução, eu preciso falar com o gestor. E aí, quando você vai lá conversar com o gestor, essa porcaria desse cliente aqui, não sei o que, é como se não fosse uma obrigação da empresa. E isso fica o vendedor, né, a pessoa que está ali lidando diretamente com o cliente, ele vai fazer também por obrigação, mas sabe que não é uma coisa que a empresa quer fazer. E aí isso tudo envolve cultura. Então, assim, a forma que a alta gerência tem de pensar como agir nos processos que ela precisa, né, tanto legal como de formas estratégicas para poder vender mais. Será que nessa empresa eu tenho abertura para poder falar, sugerir? E será que eu tenho abertura, mas isso é levado em consideração? Isso faz parte da cultura da empresa. Porque quando a gente sabe, se uma pessoa vai ali falar, e aí o gerente trata com desdém, uma outra pessoa que está trabalhando, ela não vai nem chegar a sugerir nada. Porque, não, aqui a empresa a gente trabalha assim. E que será que talvez isso vai influenciar positivo ou negativamente numa empresa, quando uma cultura, sem falar eticamente, mas do que vocês leram, o que vocês acreditam que é uma cultura organizacional pode influenciar para você querer trabalhar ou não, ou poder fazer o seu serviço ou não? Vocês conseguem ver uma ligação entre existir uma cultura organizacional que seja propício para você querer trabalhar ou não? Alguém consegue ver essa relação dentro da empresa? Pode falar, Rodrigo. Então, professora Paula, até ano passado, né, eu estava trabalhando numa empresa, que infelizmente a pandemia foi desligado, mas que justamente eu acho que serve como exemplo para a situação. O que acontecia muito? A cultura da empresa, na primeira gestão, ficava assim, todo mundo engajado, todo mundo, mesmo com os problemas, o pessoal assim procurava um setor, às vezes, dar uma mão ao outro setor. Então, a primeira gestão, ela criou um ambiente colaborativo, né? E aí, o que acontece? Quando a gestão trocou a gestão, o novo gestor ele já tinha um perfil centralizador. Uhum. Ele gostava muito de centralizar as tarefas. Ele que decide tudo, né? Isso. Aí o que acontece? Foi passando em pouco tempo, a cultura ali foi mudando. E aí o setor, um setor trabalhava mais, outro trabalhava menos. E aí foram surgindo os conflitos, né? Que antes, na cultura anterior, era colaborativa, agora ficou... Dá mais importância para um setor do que para o outro, né? Não é um conjunto, né? Que um precisa do outro. Exatamente. Contribui com o outro, né? E aí um setor fica mais sobrecarregado do que o outro.
E aí gera aquele N conflitos. E aí, o que foi acontecendo? Teve colaboradores que foram pedindo para sair, né? A produtividade foi caindo. Um exemplo era no ramo da educação, era uma faculdade. O comercial ele captava alunos do jeito que ele queria, o setor fazia o que eles queriam, e batiam as metas de captação de alunos. Porém, na hora da efetivação de matrícula, os alunos se sentiam assim enganados, porque não era exatamente aquilo, e aí tinha aquela alta taxa de evasão. Então, a instituição ela batia a meta de captação, mas a meta de... Manter esses alunos, né? Aí, a meta de manter não conseguia bater, e ela acabava tendo prejuízo financeiro. E com isso, o gestor, não, ele visava mais o comercial. Está tendo aluno, né? Já é erro já de quem não conseguiu manter, já não era mais problema dele, né? Exatamente. É muito comum isso. E aí, né, essas experiências é para a gente enxergar. Então, o que é essa cultura? Quando você... isso a gente sente, que é o que o Rodrigo está falando. Ele trabalhava bem, né? Estava todo mundo ali de uma forma cooperativa, que é quando você vai trabalhar, que você não sente aquele algo ruim. Dependendo da cultura da empresa, da equipe que a gente vai trabalhar, de como que a organização enxerga a gente nem quer ir trabalhar, a gente vai por obrigação, talvez porque ainda não conseguiu outro emprego, mas você não vai satisfeito, você já acorda e fala, meu Deus, eu tenho que trabalhar. E a gente, às vezes, não percebe que isso é cultura da empresa. E que se a gente está trabalhando no administrativo de uma organização, talvez o proprietário ele não tenha essa consciência, tá? Porque, assim, ele está ali, está tentando sobreviver, né, no mercado. E aí, talvez, ele não saiba como que a equipe dele está se sentindo. E a gente que está ali, se eu sou um apoio do administrativo, que são essas pessoas que estão administrando, a gente precisa colaborar. Professora, mas nem sempre eu vou conseguir, porque talvez a pessoa que está prejudicando é a pessoa que está prejudicando essa cultura organizacional, né? Seja a pessoa que você deveria falar. E aí, vocês precisam conhecer como que isso influencia na gestão de trabalho, porque se eu tiver, talvez, que me manifestar com o meu próximo superior, né? Se eu sou assistente administrativo, e talvez seja esse gerente que esteja prejudicando essa cultura, a gente precisa ir no proprietário, porque é interesse da organização, né? E aí, daqui a gente já está fugindo um pouquinho de gestão de pessoas, porque talvez a gente esteja numa organização que não tenha a gestão de pessoas e tem um departamento pessoal. Mas, independente de eu ter uma gestão ou não, a cultura organizacional, ela está dentro da organização, não preciso ter um setor específico, né? E se a gente trabalha no administrativo, a gente precisa enxergar. Professora, mas, sei lá, o meu setor está bem. E a gente vê um todo, será que o Rodrigo falou, tinha um setor específico que era o setor de vendas, né, de captação de alunos, que estava se desenvolvendo, e talvez então, se está tendo muita procura, a empresa deve estar bem. Aí lembra que eu acho que até na primeira aula eu falei para vocês que a gente, isso acaba sendo, não traz nenhuma lucratividade para a organização, e isso pode acontecer não só com o cliente, com o funcionário. Eu contei uma história para vocês, né, que, eu vou divulgar uma vaga, a empresa está com vagas abertas, vai aparecer ali 100 pessoas querendo trabalhar. Mas será que se essas 100 pessoas forem contratadas, elas vão querer continuar como funcionário dessa empresa? Que isso é o mais importante, né? Não é o contratar em si, porque a gente, nesse primeiro momento, tanto eu posso contratar pessoas erradas, que é a função da gestão de pessoas, como as pessoas também podem ter sido enganadas, que né, o cliente ele foi enganado, ele foi ali comprar algo esperando uma outra coisa da empresa. Aí chegou ali, viu que não era, ele saiu. E isso acontece com as pessoas que vão trabalhar também.
fui pensando que eu ia entrar nessa empresa, ia acontecer isso, e chegou lá e não era. Isso tudo é prejuízo para a empresa. Então, se eu contrato e preciso demitir, é um custo enorme para a organização. E não é só custo financeiro, né? Tempo também de treinamento, de ensinar. Talvez a pessoa que ia repassar aquele serviço para você entrou agora, já até saiu da empresa. E aí ele vai precisar arrumar outra pessoa para ensinar alguém que ainda vai entrar. Então, assim, é prejuízo para a organização. E aí, a gente, como parte do administrativo, a gente precisa enxergar isso. Tá? Eu preciso, essa cultura, então, ela parte da organização, mas a organização, ela é feita de um grupo, e o grupo, ele está, eu faço parte desse grupo, né? Então, ela é interligado, tá? Não tem como, isso é a empresa da abertura, mas eu não quero colaborar. Será que eu vou prejudicar essa organização? Com certeza, né? Será que eu vou prejudicar o grupo? Também. Então, e aí a mesma coisa de conflitos, deixa eu ver o que mais que a gente pode... Não quer dizer que não vai... hoje, às vezes, a empresa ela tem um alto grau de satisfação, né? Mas não vão ser todas as pessoas que vão estar bem para trabalhar lá. E aí isso é papel também da organização enxergar. Se essa pessoa não está bem, nem sempre a cultura da empresa é que precisa ser mudada, né? Talvez é a pessoa que não esteja adequada à cultura daquela empresa. E aí ela precisa ser desligada. Por quê? Porque se ela for desligada, ela vai prejudicar o grupo. E o contrário também, às vezes, e são muitas pessoas que estão insatisfeitas. Então, talvez não seja as pessoas, né? Já seja a organização. E aí a gente precisa alterar a organização, tá? Deixa eu ver o que mais que a gente tem. Cultura. Aqui eu trouxe essa aqui, né? Quanto melhor, assim, a gente consegue atingir os objetivos da organização, a gente consegue atingir os nossos, e o contrário também, tá? E aí, um pouquinho sobre ética. Eita, Aline, agora. Boa noite, Aline. E aí, gente, a ética, ela é muito mais difícil da gente conseguir perceber e conseguir, porque a ética ela não é uma lei, né? Que se não é uma norma. Então, como que a gente reconhece se eu estou fazendo algo correto ou não? Para vocês, como é que eu consigo enxergar se eu estou sendo ética ou não? Como é que a gente tem esse parâmetro de uma empresa ou vocês? Como que vocês... Será que eu preciso fazer para eu saber se eu estou sendo ética ou não? Comportamento da pessoa, né? Comportamento. O que mais, gente? Porque aqui, tá falando, que ser ético nada mais é do que agir direito. Só que agir direito com quem? Respeito, eu acho que aí ele já é mais universal, né? Porque o meu comportamento, ele pode ser bom para alguém e talvez aquele mesmo comportamento pode ser ruim para uma outra pessoa. E essa é a dificuldade, né? Da gente entender o que é ser ético. E aí, o que é o respeito? O respeito a gente consegue entender como algo mais universal? Eu consegui enxergar a diferença, né? Porque se eu tenho um comportamento e eu não vou mudar conforme a pessoa, porque aí eu não estou sendo verdadeira. Mas se eu consigo respeitar uma pessoa que não concorda com o meu comportamento, será que assim eu estou sendo ético? Sim. Então, assim, do que a gente falou de cultura, né? Que eu consegui ali eu estou dentro de uma organização, estou dentro de uma equipe e que eu faço parte dela, a gente promove isso. A ética, ela já é mais abstrata. Por quê? Então, os nossos pensamentos nem sempre são éticos, né? Às vezes a gente quer matar alguém, não quer?
Mas aí já entra no comportamento, Carlos. Mas será que eu vou matar alguém? Ou será que eu vou brigar? Tá? Então, assim, e isso envolve ações, né? Não é só de comportamento, de forma de se relacionar, mas principalmente de agir atendendo. Como é que eu vou expor isso para vocês assim? Porque a gente não pode pensar só em legalidade, mas é algo que a ética é quando eu não firo uma outra pessoa, que é a questão do respeito, tá? Carlos? Isso que eu ia falar, professor, é a questão do respeito. Por mais que você não gosta da pessoa, ou você não se dá bem, mas você consegue respeitar ela dentro daquele ambiente de trabalho. Exatamente. E aí é dessa forma que a gente consegue evitar muito dos conflitos, tá? Por quê? O conflito, ele nunca vai deixar de existir. A gente não concorda 100% com as pessoas. Isso é com o cliente, é com o meu chefe, é com a pessoa que vai trabalhar comigo. A gente pode ser o meu marido, o meu filho, é a pessoa que eu mais amo na vida, e essas pessoas vão fazer algo que a gente não concorda, né? Nem sempre o que aquela outra pessoa pensa é da mesma forma que eu. Mas aí como que é a forma que eu tenho para lidar com essas diferenças, tá? E aí, eu sei que eu consigo enxergar como a outra pessoa se sente para que esse conflito, ele tenha como ser resolvido sem que eu precise ter sei lá, uma disputa, uma briga, alguma coisa assim. E aí isso vai influenciar o quê? Na cultura, né? Na convivência com as pessoas. E se eu consigo enxergar as outras pessoas, é uma forma de ser ética também, tá? Que é porque eu estou evitando conflito, eu estou conseguindo respeitar as pessoas, e se eu consigo respeitar as pessoas, eu não preciso fazer nada escondido. Eu acho que talvez uma forma da gente entender ali o que é ser ética, né? Ou não. Será que o que eu estou fazendo, eu posso falar para as outras pessoas abertamente o que eu estou fazendo? Porque quando a gente quer esconder algo, já começa que aquilo não está certo, né? Se eu quero esconder o que eu estou fazendo para poder atingir aquilo, aí a gente talvez já consiga enxergar se é ético ou não. Eu acho que esse é um parâmetro, né, para a gente diferenciar a ética ou não. E aí essa ética, ela vai influenciar na cultura, tá, da organização. Será que as pessoas vão conseguir conviver bem comigo? E isso é parte também da alta administração. Será que as pessoas que estão lá permitem que essas ações que talvez o cliente não possa saber, que o outro setor não possa saber, é aceito pela organização? Porque se a organização aceita, eu acho que eu preciso fazer isso também para eu poder ser notada, para eu poder ter melhor resultado. E aí isso vai, né, causando um prejuízo para a organização, porque a gente precisa pensar em longo prazo. Um cliente que eu consegui vender hoje porque eu enganei ele, será que ele vai voltar amanhã para comprar? Será que ele não vai perceber que, né, que ele teve um prejuízo? Vou vender uma roupa aqui, ela está descosturada. O cliente não viu, quando voltar quando ele perceber, talvez já passou do período de devolução. Será que esse cliente vai voltar de novo para comprar? E você só queria vender, né? E aí, isso será que é ética? Será da pessoa que estava lá na empresa? Ou será que era do comportamento? Para vocês, é o quê? Se eu vendi algo que eu já sei que não deveria ter vendido, isso é uma falta de ética? Antiético, professor, antiético. Exatamente. Então, assim, a ética, ela está muito ligada com a cultura, tá? Também, porque se a empresa, ela permite, né, essas ações das pessoas, se ela faz tudo para vender, não interessa o quê, as pessoas que estão lá vão tomar essas atitudes. Tudo bem, gente, por hoje, o conteúdo. Acho assim, talvez eu não consiga, não tenha conseguido ser tão prática, né, para trazer esse conteúdo, mas o que eu queria era mais ser reflexiva de como que a gente precisa atuar dentro da organização, como que a gente precisa pensar nesse departamento
da organização, independente do cargo que a gente ocupa, tá? Obrigada, Milene. E aí, por hoje é só. Eu acho que a gente, né, chegou E aí, terça-feira que vem, aí é marketing, tá? Porque a gente vai falar. E aí, igual o marketing, primeiro eu vou também trazer uma parte mais de como, né, que foi evoluindo o marketing, para depois e aí, sim, a outra vai ser mais prática, tá? Daqui a pouquinho eu coloco lá a gravação. Muito obrigada por hoje. E aí a gente se vê novamente terça-feira. Aproveite o final de semana para fazer já as atividades, colocar tudo em dia, hein? Não vão se perder no prazo, não, minha gente. Boa noite, professora. Bom Boa final de noite. semana e até semana que vem. Obrigada para vocês também. Boa noite, professora. Boa noite, Wesley, Judite. Valeu, professora. Boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite, Wesley. Boa noite a todos. Boa Olha, uma noite, ótima Oslene. aula. Obrigada, Oslene. Boa noite, Paula. Fica com Deus. Amém. Boa noite, Kátia. Oi, Sabrina, pode falar. Não era nada, não? Eu vou tirar vocês da sala para eu encerrar a gravação, tá? Que se tiver gente na sala, a gravação fica aí.